Então, a gente segue nessa nossa série falando sobre a Bíblia, né? Entrando um pouco de forma um tanto resumida, né? Nesse abrir de portas para essas possibilidades que a Escritura nos possibilita. Há um nível de complexidade, a gente vem falando um pouco aqui sobre como a ideia desse canal é muito ser essa porta de entrada, de trazer certos conceitos à tona que talvez a gente nunca tenha ouvido falar, para trazer um tanto da nossa curiosidade também, aguçar a nossa curiosidade e em conhecer mais da Escritura, em conhecer mais esse universo tão amplo da nossa fé. Então aqui é uma porta de entrada, obviamente, então não espere desse vídeo o que talvez você só consiga numa faculdade de teologia, por exemplo, num bacharel, uma coisa assim. Então não é a ideia aqui, entendeu? A ideia aqui de fato é ser um conteúdo um pouco mais introdutório, conteúdo um pouco mais introdutório, só para a gente dar um pontapé inicial. E como eu já falei em outros, mas gosto sempre de ressaltar, vai estar aqui na descrição desse vídeo conteúdos que eu vou indicar aqui para você se aprofundar mais no que a gente trouxer no vídeo de hoje. Então, fica aí com a dica, né, com um lembrete que é importante. A gente vai observando, acho que a coisa que fica óbvia para todos nós é que a Bíblia é um livro, né? O Senhor nos deu um livro. Isso é uma coisa um tanto até interessante. Então, o Senhor nos deu um livro que tem todo um processo para se entender. E eu acho interessante porque eu falava algumas vezes, né? Seria mais fácil se Deus talvez nos tivesse dado, sei lá, uma injeção de conhecimento, outra coisa, não precisava ser uma injeção, mas sei lá, né? Que você crê nele, se ele sabe de tudo, pronto, você já tem tudo ali e acabou. Então, dentro de você. E não é bem assim que funciona. O Senhor nos dá um livro para que a gente medite, para que a gente estude, porque esse processo é importante. Não só a chegada, mas o processo tem o seu valor, é precioso, né? E aí tem uma coisa que a gente reflexão para outra coisa, para outro vídeo. Mas é interessante ver que o Senhor nos deu um livro, né? Então falou aqui, ó, toma e lê, né? Para ler, para entender. Isso sem dúvida nenhuma é interessante. Então a gente inclusive viu no último vídeo, se você caso não viu, fica aí a dica, um pouco sobre como funcionou esse processo de escrita, né? Como se deu esse processo de se escrever esse livro, né? Que é a escritura, que é a Bíblia que a gente tem em nossas mãos hoje em dia. Então a gente refletiu um pouco sobre a respiração, sobre a formação do cânon bíblico, né? Como esse processo se deu. Então eu não vou me alongar muito nisso porque já está no outro vídeo. Você pode depois ir lá que lá é mais sobre esse assunto. Então aqui a gente meio que presume ou pressupõe que você já tenha mais ou menos uma base do que a gente falou no outro vídeo. Então a gente não precisa voltar de novo aqui em conceitos que já foram passados. Então passamos essa parte pressupondo que você sabe do assunto do último vídeo. Então, nós sabemos que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, palavra de Deus, e quando a gente fala dessa parte de escrita, de passar uma mensagem por meio da escrita, a escrita ela foi uma coisa um tanto revolucionária para a humanidade, né? Porque a escrita vai para além da nossa comunicação verbal. Então o homem começou a ter uma forma de passar a sua cultura, por exemplo, de passar os seus conhecimentos, as suas coisas para muito além dele mesmo, né, pelo processo da escrita. Então eu falo aqui, se eu não tivesse como gravar, por exemplo, a gravação também é um outro processo desse, isso aqui ia ficar meio que morrer, né? Eu falei aqui, acabou, né? Agora, como eu tenho a possibilidade de gravar isso aqui num vídeo, que eu tô falando agora, isso aqui não morre aqui quando eu apertar o botão e acabar com parar a gravação. Porque isso aqui fica gravado, então é uma forma de passar muito além. Então mesmo quando eu não estiver mais falando aqui, esse vídeo ainda pode falar, né? Isso é uma coisa muito interessante que o livro, por exemplo, nos proporciona e proporcionava naquela época, na escrita, os pergaminhos e todas essas coisas. Eu tenho aqui mesmo aqui atrás, ó, alguns livros, né? E alguns desses autores talvez nem estão mais entre nós, né? E mesmo assim eles continuam nos abençoando com aquilo que eles deixaram, com esse legado, com aquilo que eles escreveram, com os ensinamentos que eles passaram. Então é uma forma de isso ressoar muito além deles. Então, apesar de muitos deles já terem partido, eles continuam nos abençoando, cumprindo de certa forma seu ministério, mesmo não estando mais entre nós. Então é sem dúvida muito interessante isso, porque o livro ele é uma forma também de passar adiante as coisas, muito além de quem escreveu elas.
Tanto é que a gente tem a Bíblia, esses autores já morreram, mas as suas palavras ainda continuam vivas, né? Então passa os céus, passa a terra, passa os homens, passa tudo isso, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então isso é uma beleza muito grande, sem dúvida nenhuma, que a literatura que é escrita nos proporciona, né? Essa mídia da escrita e tal. Então foi um grande avanço para o ser humano, né, poder pegar os seus escritos e, né, fazer esses escritos, né, escrever, e com isso, como eu estou dizendo, de alguma forma eternizar, por assim dizer, algumas coisas, fazer isso ir além dele, ecoar mais, né? E o Senhor nos deu um livro que ecoa aí, há mais de 2000 anos. E aí o que acontece? Quando a gente fala de escrita, a gente fala de livro, a gente fala de um texto em si, a gente tem estilos literários, a gente tem textos que ao longo da história a escrita foi se evoluindo, né? O processo de escrita, de literatura foi evoluindo, e com isso formas de escrever com determinadas finalidades diferentes, né? Finalidades diferentes foram começando a existir, foram começando a serem formadas, né? Então a gente tem formas de escrever um texto para cada finalidade desejada. Isso facilita muito a compreensão. Então a gente tem, por exemplo, uma lista de compras. Você não vai interpretar uma lista de compra como se fosse uma grande alegoria com a coisa que... Não, as duas caixas de pasta de dente quer dizer outra coisa, que é aquilo, que junto... Não, você entende que uma lista de mercado de compras é apenas uma lista de compras que você vê o que você precisa comprar, né? É diferente do que como você interpreta uma carta, por exemplo, né? É diferente de como você vai interpretar um poema, por exemplo. O texto poético, por exemplo, o poema, ele tem muito de uma linguagem diferente, uma linguagem figurativa, né? Então você fala, você é brilhante como o sol. Você não está literalmente dizendo que a pessoa brilha como o sol. Você está fazendo um efeito de comparação, um exagero. Então o poema, a poesia tem muito disso. Então a gente tem estilos de texto diferentes, para finalidades diferentes. Então tem um texto de notícia, que é uma coisa, você interpreta um texto de notícia de uma forma. Você não interpreta o texto de notícia igual você interpreta um texto de notícia igual você interpreta um texto fictício, uma ficção, né? Um livro de história, por exemplo. E mesmo assim, um livro de história pode ser, por exemplo, um livro de história didático, né? Uma coisa real, pode ser um livro de história fictício, né? De uma história fictícia, uma fantasia, por exemplo. A gente tem vários autores cristãos que escreveram fantasias até muito famosas, como C.S. Lewis com Crônicas de Nárnia, o Tolkien lá com O Senhor dos Anéis. Então você interpreta aquilo ali entendendo que aquilo ali são coisas figurativas, é uma linguagem figurada, é um universo diferente, aquilo ali é uma coisa que você não interpreta ao pé da letra, né? Você entende que são alegorias, que são coisas desse tipo. É diferente que você vai interpretar uma notícia, né, num veículo de notícia, num jornal. Não é para ser figurativo aquilo ali. É ao pé da letra, em grande parte das vezes, né? Então a gente começa a perceber que há estilos diferentes de escrita, e quando a gente está falando de determinadas mídias e formas diferentes, com finalidades diferentes, a gente interpreta de formas diferentes, né? Então acho que isso fica bem claro para a gente entender. E na Bíblia nós temos também estilos literários. Existem estilos literários presentes na escritura, que ajudam e contribuem para que a gente consiga entender como a gente vai interpretar cada um desses estilos literários. É importante que a gente leve eles em conta. Inclusive, muito provavelmente aí no vídeo vai estar aparecendo alguns slides que vai facilitar o nosso entendimento. Então você só dá uma pausinha se você quiser. Se você quiser, você pausa, você vê e o slide vai estar aparecendo aí no vídeo para facilitar o entendimento, para a gente dividir direitinho aí. Mas basicamente nós temos vários estilos diferentes literários presentes na escritura. Então nós temos os sapienciais, os livros poéticos, né? Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos, se eu não me engano. Tem mais algum que provavelmente eu esqueci? Eclesiastes já falei, Provérbios já falei, Salmo já falei. Esqueci algum talvez, mas vai estar aqui no slide para não esquecer. A gente tem, por exemplo, os evangelhos, né, que tem um estilo diferente também, um tanto narrativa. A narrativa a grande parte da Bíblia é narrativa, mas existem diferenças. A gente tem esse estilo profético, que tem uma diferença. O profético apocalíptico, lá em Apocalipse, né? Os livros históricos, Pentateuco tem a sua forma ali, então vai estar divididinho bonitinho aí, para você entender melhor. Mas a gente precisa entender isso, que existem estilos diferentes
dentro da escritura. E é importante a gente levar isso em conta porque vai contribuir para a forma como a gente interpreta esses escritos. Porque se a gente não leva isso em conta, por vezes a gente acaba, como muitas pessoas fazem por aí, cometendo certas gafes na interpretação, levando ao pé da letra o que não é bem ao pé da letra, levando não ao pé da letra o que seria ao pé da letra, entendeu? Então a gente comete essas complicações por não entender de que estilo aquilo se trata. E a gente interpreta uma coisa como sendo outra, e aí vira uma confusão danada. Então é importante a gente levar em consideração o estilo literário que nós estamos trabalhando. Então, eu vou pregar nesse texto aqui em Salmos. Eu preciso entender que Salmos tem um estilo poético, que nem todas as coisas são bem ao pé da letra, que tem muitas figurações, que tem muitas coisas figuradas. Então a forma como eu vou interpretar e lidar com esse texto é diferente do que eu vou lidar, por exemplo, com um livro, com um texto em Apocalipse. Mas que Apocalipse também tem muitas coisas figurativas, né? Então, em resumo, isso é uma coisa que eu preciso entender. Então, por exemplo, a forma que eu vou interpretar Apocalipse não é idêntica à forma como eu vou interpretar os Salmos, ou como eu vou interpretar os Evangelhos, ou as cartas de Paulo, ou outras cartas. É importante a gente entender esse tipo de coisa porque faz uma diferença. Então, acho que para a gente fechar um pouco essa questão, como eu falei, vão ter slides aqui no vídeo para facilitar o seu entendimento e também indicar também que ele chega na descrição um canal assim que fez uma série muito boa. O canal todo lá é maravilhoso, vale muito a pena você se inscrever, se acompanhar, porque o trabalho deles é um trabalho excelente, muito bom, que é o The Bible Project, que assim faz um trabalho fenomenal. Eu acho que é um canal americano, mas ele tem várias versões em outros países e tem em português também. Incrível, assim. Vou deixar aqui na descrição, eles fizeram uma série sobre os estilos literários presentes na Bíblia e como interpretar cada um desses estilos com dicas ali bem bacanas, então acho que vai ajudar para ir mais além nesse assunto, porque eles vão trazer dicas de cada estilo literário, tem um vídeo ali, eles fazem as animações, é um negócio finíssimo, assim, muito bom mesmo. Trabalho, assim, fantástico, que vale a pena você dar aquela conferida. Acho que você não vai se arrepender, então fica a dica e vai estar aqui na descrição. E aí, acho que agora a gente caminhando mais até pro final desse vídeo, eu queria apenas deixar pra gente pensar até agora sobre isso, alguns exemplos meio básicos, assim, que eu me lembro, assim, de como essa questão do estilo literário afeta a nossa interpretação do texto e como pode acontecer de a gente fazer certas interpretações equivocadamente por não entender que estilo literário aquilo é. Eu acho que uma muito comum é que por vezes a gente lida com as narrativas bíblicas, então a gente vai pegar a história de José, a história de Davi, a história de outros, e tratar aquilo ali muito como, por vezes, como se fosse uma profecia para nossa vida, né? Então, não, aconteceu isso com Davi, isso aqui Deus falou que para ele, então é para mim. A gente meio que se apropria de umas coisas que não é para se apropriar, porque o estilo literário é diferente, a gente interpreta o negócio meio equivocadamente, sei lá. E aí também tem a questão de que a gente tem uma coisa um tanto comum de achar que não, Deus fez isso com Davi, então isso quer dizer que ele vai fazer aquilo comigo. A gente vai fazendo ligação, assim, as coisas que por vezes não fazem sentido, sem entender que o Senhor age de formas diferentes com cada um de nós. Então, assim, um texto ali, existem certas profecias ou coisas que possam ter ali no texto e que são para aquele personagem, que se cumprem naquele personagem, que não são idênticas para a gente, que tem princípios que podem ser entendidos e que de alguma forma tem um grande valor para nós, com certeza, mas que são em muitos casos coisas mais particulares de cada um. Tanto é que na própria escritura a gente vê que cada personagem ele tem histórias um tanto diferentes dos outros. A forma como o Senhor age na vida de cada um deles, apesar de ter semelhanças, são formas diferentes. A mesma coisa na nossa vida, né? Então os processos que nós passamos na nossa vida e as coisas que acontecem na nossa vida são diferentes. Cada um tem meio que sua particularidade, não é idêntico, apesar de ter coisas próximas e de ter princípios valiosos. É tipo você contar um testemunho, assim, ajuda, enriquece a fé do outro, traz certos princípios e contribuições para outra pessoa, ajuda a pessoa a não cair nesses certos erros que você caiu, ou a praticar certos acertos que você praticou. Então há lições que a gente pode aprender e tirar de histórias, tirar de narrativas, né? Histórias sempre são coisas que desde muito tempo são usadas pela humanidade, pelos seres humanos para passar princípios, para cultivar cultura, para diversas finalidades. Então, sem dúvida nenhuma, é um estilo literário maravilhoso, eu gosto muito da narrativa. E é, sem dúvida nenhuma, uma coisa maravilhosa. E a gente precisa saber como interpretar isso, né? E tirar bom proveito. E aí, tipo assim, um exemplo aqui que eu me lembro um pouco. A gente tem, por exemplo, lá no livro de Provérbios, tem um texto que diz, né? Ensinai seu filho no caminho que deve andar, e quando ele crescer,
ele não se desviará do caminho, ou não se desviará dele. A tradução pode estar diferente, mas tudo bem. Mas você entendeu o conceito aqui trazido, provavelmente você até já ouviu esse texto em alguns momentos. Então algumas pessoas vão pegar esse texto, algumas pessoas, e vão talvez encarar esse texto como sendo uma profecia, por exemplo. E é um tanto equivocado, porque o livro de Provérbios, ele é um livro de vários conselhos, né? O livro de Provérbios é praticamente vários conselhos juntos ali, de sabedoria para a nossa vida, mas que não são profecias, que não são decretos, são conselhos. Então, significa o quê? Se eu ensinar o meu filho no caminho que deve andar, ele realmente é garantido que ele não vai se desviar de jeito nenhum? Isso é um pouco difícil de a gente assegurar. No mínimo, é difícil de a gente assegurar com base nesse texto, né? Mas é um conselho. É claro que se você criar o seu filho no caminho que se deve andar verdadeiramente, porque a gente também precisa parar para pensar o que seria ensinar o filho no caminho que se deve andar, porque muita gente talvez imagina ou simplesmente pensa que ensinar o caminho no filho que se deve andar é levar ele lá no culto, sentar ele lá no banco, ou soltar uma criança numa salinha e ficar lá só assim, sem nada. E isso não é ensinar o filho no caminho que se deve andar. A gente está falando aí não apenas de levar a criança ao culto, mas de, na vida prática, na comunhão, na vida cotidiana, você trazer ensinos tanto com palavras, tanto com a sua vida, que transmitam a mensagem do Evangelho. Então, ensinar o caminho do filho que se deve andar é mais complexo do que muita gente pensa que é, mas depois a gente até pode tratar disso em outro ponto, em outro momento. Mas voltando aqui para a questão, né? Você vai lá, ensina o seu filho realmente no caminho que se deve andar, verdadeiramente. Não é uma garantia total que ele não vá se desviar, né? Mas sem dúvida nenhuma, é um bom conselho a se seguir. Se você fizer isso corretamente, a chance de seu filho se desviar é muito menor, talvez. Não é impossível, porque a gente é ser humano, miserável, pecador e tudo mais. Mas é um conselho bacana de se aceitar. Então, os conselhos, eles não são uma coisa em decreto, mas ele é algo que é bom que você tenha para você, que você de alguma forma escute esse conselho, porque se baseia muito na experiência de alguém que tem um certo nível de sabedoria para estar falando aquilo ali. Então, sei lá, você sai de casa, sua mãe chega e fala, ó, melhor você levar um casaco que parece que vai chover. Então, a sua mãe, com base na experiência dela, na vivência dela, de tanto tempo e tudo mais, ela percebe mais ou menos ali alguns padrões, até mesmo no tempo, né? Então, ela não tem total certeza, talvez, que vai chover, né? Ela não decretou que vai chover. Mas pela experiência de vivência dela, ela já meio que imagina que é o que parece, então ela vai te dar aquele conselho. E você sendo um filho de certo nível de sabedoria, é bom que talvez você escute o conselho da sua mãe, né? Então, assim, é isso, entendeu? Então, o conselho, ele não é um decreto, ele não é uma profecia. Ele é um conselho, né? Então, é bom seguir um conselho de sabedoria, porque se você seguir isso, você provavelmente vai ter muito mais sucesso, por assim dizer. Entretanto, não é uma garantia total, é um conselho, né? Então, a gente precisa saber entender isso melhor. E tem outros textos também que a gente confunde um pouco por vezes com profecia. Me lembro agora aqui de um texto que eu acho que é em Atos, daquele, quando eu acho que Paulo, gente, eu vou confundir aqui os caras aqui, mas eu não me lembro se é Paulo e Silas, ou porque tem dois casos aí que eles são soltos da prisão e tal. Mas eis a questão aqui, depois você pesquisa aí e vamos que vamos. Eu sou meio ruim de lembrar por vezes onde está certinho a passagem. Mas vamos lá, a gente vai entender de qualquer forma aqui. Que eles são soltos lá da prisão, acho que é Paulo e Silas sim. E o carcereiro fica todo preocupado ali, né? Porque não, agora como é que vai ser? Vai dar ruim pra ele ali, porque, né? Os caras vão embora, como é que vai ser a situação? Então, eles conversam ali com o carcereiro e tal, e eles falam pra ele que ele crê, e a família e ele serão salvos, né? E de fato a gente vê isso acontecendo, se cumprindo logo depois no texto, no próprio texto a gente vê que isso aconteceu. E muita gente vai pegar esse texto para usar como uma profecia, até porque eu entendo que muita gente quer que a sua família creia. Claro que eu quero que meus familiares que não são cristãos creiam no Evangelho, creiam em Cristo, né? Mas muita gente vai pegar esse texto como base para dizer que se você crê, automaticamente a sua família, a sua casa também vai crer. Então é uma coisa automática. Você creu, você salva a tua família. Ponto, é isso, profecia. E não é bem isso, não é um decreto. Aquele texto ele é um texto um tanto narrativo, como o livro de Atos em grande parte, e aconteceu de fato com aquele homem exatamente aquilo que foi dito ali. Então foi uma profecia que foi meio que dada ali e cumprida ali logo na frente. Você lê logo na frente, você vê que se cumpriu.
Mas não é uma garantia para todos nós. Entendeu? Então, com base naquele texto, não dá pra gente dizer que se você crer, sua família vai ser salva. É claro que se você, sendo alguém que crê, a gente presume que você vai, de alguma forma, ter um nível de influência ali, positiva para sua família, e que através da sua vivência, através, né, de você testemunhar do evangelho, tanto com palavras quanto com ações, há uma probabilidade de você ser, sim, alguém, uma ferramenta que contribua para a conversão da sua família. É claro que a gente crê nisso. Mas não tem como a gente pegar aquele texto como base para dizer que se você crê, a sua família automaticamente vai crer também, porque não é assim que funciona. Então, por vezes, a gente pega esses detalhezinhos assim, ó, e a gente não interpreta muito bem o texto, e aí a gente não aplica corretamente como o texto deveria ser aplicado. E a gente faz isso com algum nível de frequência em alguns textos. E talvez aí tem muitos mais outros exemplos, né, de como esses erros aí acontecem, por a gente não levar em conta, por vezes, o estilo que se trata aquele texto, para a gente não levar em conta o contexto, uma série de outros detalhezinhos. Inclusive a gente vai tratar numa próxima oportunidade um pouco mais sobre algumas dicas práticas de interpretação, para a gente evitar cometer alguns erros aí na hora de interpretar. Por vezes é coisinha boba, mas que por mais boba que possa parecer, por vezes é um detalhezinho, mas que faz uma grande diferença na hora que você vai trazer o texto, que pode mudar completamente o que realmente o texto quer falar, o que o texto quer dizer. E aí, meus amigos, eu também aqui agora me lembrei de uma situação que, ao mesmo tempo que ela é um tanto engraçada, ela também é bastante... É aquela coisa trágica e cômica ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que a gente dá vontade de rir pra caramba, dá um tanto de vontade de chorar em os momentos. Acho que nem dá tanta vontade de rir, não. Acho que a maioria da situação realmente chora, assim. Porque houve um caso, eu acho que já faz bastante tempo isso daí, mas eu me lembro de ter visto em algum momento algum vídeo sobre esse assunto. Passou até na televisão, chegou até no Fantástico, se eu não me engano. Que é um pastor aí, não sei se era pastor, o que era, que pegou um texto em que Deus manda um profeta casar com a prostituta e tudo mais. Você deve conhecer quem é o profeta, mas realmente me fugiu o nome dele agora. E tem todo o contexto do porquê isso aconteceu, tem uma coisa mais ampla, né, que não dá muito para entrar aqui. A questão é que esse cara pegou esse texto que falava disso, não entendeu nada que o texto estava dizendo, e cismou que Deus estava falando para ele largar, acho que a mulher dele, uma coisa assim, e ter relações com outras mulheres lá da igreja, ou uma coisa doida desse tipo assim. Eu creio que ele tinha um tanto de bem má vontade ou má intenção, né, a usar o texto dessa forma, muito provavelmente usando o texto como pretexto para aquilo que ele talvez queria fazer, né. E isso acontece em muitos lugares por aí, as pessoas tiram o texto de contexto e para poder gerar pretexto para uma série de doideira que a gente vê por aí, né, em vários movimentos um pouco mais complicados que a gente pode retratar sobre eles no futuro. Se faz esse tipo de coisa, pega o texto, não se entende nada do texto, faz uma mistura doida para dar pretexto para uma série de loucuras que alguns caras inventam aí dizendo serem pastores, que é uma pena que isso aconteça, mas acontece muito por aí. E esse cara pegou o texto, não entendeu nada do texto, e falou isso daí, que era que Deus está falando para ele casar ou separar da mulher dele e ter relações com outras mulheres da igreja. Isso foi parar lá no Fantástico, é uma pena, né, que esse tipo de coisa tenha por aí e traz uma imagem negativa pra caramba pra igreja por vezes. E o interessante, que é um tanto engraçado apesar de tudo, mas sei lá, talvez não seja tão engraçado assim, é que a própria repórter que tá fazendo a reportagem, ela não era uma teóloga, não era nada disso, percebeu o erro que o cara tinha cometido. Tipo, ela falou, não, que você não entendeu que tem essa vírgula aqui, então, tá. Então era um erro de vírgula, era um erro básico talvez de português, mas o cara não entendeu. E tipo assim, né, complicado essa situação. Nesse caso aí talvez não era nem tanto um erro no sentido do estilo literário, apesar de também ser, né, mas era até um erro de português, né. E é uma coisa que a gente percebe por vezes, que a gente, por vezes, como igreja brasileira, não estamos nem com tanta carência. Nossa questão não é nem grego, hebraico, né, as línguas originais. A gente, por vezes, não está conseguindo entender o português, o básico, assim. A gente, por vezes, tem uma dificuldade muito grande com a nossa linguagem, com o português, que eu sei que nem sempre é fácil, de fato. Eu também tenho minhas lutas aí com o português, aí estudando e tentando entender algumas coisas. Mas por vezes a gente tem uma carência de entender coisas básicas do português que já se a gente entender, já evitaria uma série de loucuras que acontecem por aí. Então a gente precisa também ter um esforcinho aí de tentar entender melhor a nossa língua, né? De entender melhor o português. E aí, claro, também depois ir para os originais, mas antes disso entender o nosso próprio português, para evitar certos equívocos, que por vezes são coisas bobas, mas uma vírgula que você por vezes não leva em conta faz uma diferença. Tudo bem que no hebraico e no grego não tem vírgula, mas a questão aqui é que, tipo assim, na nossa linguagem aqui, falando do português,
Um errinho bobo, por vezes que possa aparecer, e algumas vezes são erros até um tanto bobinhos, uma vírgula ali, uma palavrinha aqui que tu não levou em conta, o sentido ali aqui que sai um pouco, uma coisinha pouco ou outra que possa parecer pequena, mas que faz uma diferença muito grande, que pode mudar completamente o sentido do texto, pode mudar completamente o que o texto está falando. Coisas que parecem bobíssimas, parecem coisas mínimas, mas que fazem uma diferença enorme. Então, o que a gente precisa levar em conta, precisa ter um pouco mais de cuidado. E aí fica novamente a minha indicação, já até indiquei em outros momentos aqui, nós temos várias ferramentas que nos ajudam, tem comentário bíblico, então por vezes você vai lá no comentário bíblico daquele texto, então já te ajuda a ter uma noção do que o texto está falando, para você não viajar demais, tem vezes que a gente viaja demais no texto, principalmente em textos que são mais difíceis de se entender. Então tem comentário bíblico que ajuda, teologia sistemática, tem vários outros livros que ajudam, né, com dicas e conceitos importantes para a compreensão do texto. Tem um livro até que talvez eu deixe na descrição aqui, eu estou lembrando dele agora, que se chama Entendes o que Leis, né? Acho que é um livro bem interessante aí, um tanto introdutório sobre esse assunto da interpretação bíblica, hermenêutica e tal. Então, assim, a gente, claro, tem matérias mais aprofundadas na interpretação bíblica, mas aqui é a dica um pouco mais básica e tal. Inclusive, eu devo ter um vídeo aí, provavelmente deve ser o próximo, inclusive, que a gente vai tratar sobre dicas práticas para interpretação bíblica, coisa básica, dicas básicas que já vão ajudar bastante a evitar certos problemas mais básicos de interpretação. E acho que só essas dicas ali, por mais pequenas que possam parecer, se a maioria das igrejas levasse em consideração, se a maioria dos pregadores levasse em consideração, a gente já teria muito mais heresia e erro teológico e doideira sendo transmitida no púlpito. Muito no altar, não temos mais altar, né, tal, no púlpito, né, no palco lá e tal, na igreja. A gente já teria muito menos erros, teríamos muito menos erros por aí, porque coisinhas básicas por vezes a gente não leva em conta, contexto e outras coisas. Então é isso, né? A gente ficou com essa reflexão de hoje, foi até um pouco longo, mas tudo bem. E espero que você possa se aprofundar aí nas informações que vão estar na descrição aí, alguns conteúdos aí. E a gente, se Deus quiser se permitir, se vemos aí numa próxima oportunidade.